A paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite para você, para a sua família. Neste momento, nós queremos convidar você para estarmos orando, convidando ao Senhor para estar entrando na nossa vida, entrando no nosso lar. Essa é uma noite muito linda, onde nós vamos estar falando aqui sobre salvação, falando também sobre o arrebatamento. Sejam todos muito bem-vindos, a esta live. E nós estaremos falando um pouquinho também sobre a vida eterna. Você é salvo? Você vai participar da eternidade? Tem certeza? Então nós vamos estar orando em primeiro lugar e logo após nós estaremos estudando um pouco sobre essa questão do arrebatamento. Nós percebemos muitas dúvidas, Muitas pessoas querendo saber como que de fato vai ser esse arrebatamento. Será que eu sou salvo? Tenho certeza disso? Então nós vamos estar trabalhando este assunto com muito amor, com muito carinho, E agradecemos a Deus pela vida de cada um que se interessa pela palavra dele, cada um que se aproxima com o intuito de aprender mais de Deus. Amém? Vamos orar nesta noite. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós entramos diante do Senhor com gratidão. Entramos diante do Senhor, meu Deus amado, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua vida, reconhecendo, Senhor amado, que tu és bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Nesta noite nós te convidamos, Senhor, para tomar o teu lugar. Nós te convidamos, Senhor amado, para tocar os nossos corações. Nós pedimos que o Senhor anule todos os roubadores de semente. Nós declaramos, Papai, que estamos guardados pelo sangue de Jesus e que nessa noite, Senhor, nós possamos ser revestidos com um amor especial, com uma expectativa nova em relação, Senhor Jesus, à nossa vida eterna com o Senhor. Que o nosso coração se aqueça com o teu amor. Que o nosso coração se aqueça, Senhor amado, com a reverência, com a santidade que o teu Espírito produz em nós. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, ser alimentados pelo Senhor. Queremos, Senhor amado, que tu tomes este ambiente. Nós te agradecemos, meu amado, porque através da tua palavra nós somos direcionados, Pai. Através das tuas palavras nós somos dirigidos à boa, agradável e à perfeita vontade do Senhor. Eu oro, meu Deus, por cada irmão. Eu oro, Senhor, por cada discípulo teu que está nesta live, Senhor. Eu oro para que o Senhor renove as suas forças. Eu oro para que o Senhor renove a sua espiritualidade. Eu oro para que o Senhor renove a sua alegria, a alegria da salvação. Eu oro, meu Deus, para que os seus lares sejam protegidos pelo Senhor. Meu Deus, e que nós possamos, Senhor, receber de Ti a graça e a misericórdia. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas o Senhor, meu Deus, se compadece de nós. O Senhor viu esta terra, o Senhor passou momentos difíceis e o Senhor sabe exatamente o que passamos. Por isso, nesta noite, Pai, olha para cada um de nós, olha para o mais profundo do nosso ser e aquece em nós a chama do avivamento, Senhor, a chama que nos leva a ir além. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre as redes sociais, nós pedimos a Tua bênção sobre este tempo, nós pedimos a Tua bênção sobre esse estudo, nós pedimos a Tua bênção sobre nós de uma forma poderosa, especial, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. São todos bem-vindos. Nessa noite nós vamos estar aprendendo muito com o Senhor. Nós vamos estar falando sobre o arrebatamento dos salvos. Mas quem é essa pessoa salva? Quem são os salvos, Ou o que é salvação? Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então nós vamos estar falando um pouco sobre o que é a salvação e logo após nós vamos estar falando também sobre o arrebatamento, né? Então, irmãos, a salvação é a maior de todas as bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. Apesar disso, muitas pessoas não sabem o que ela é. E isso se deve, em parte, ao caráter simplório e superficial de boa parte da educação cristã ministrada. Então, nós sabemos que em muitos lugares, né, nós não estamos aqui para julgar ou para nos fazermos maiores ou melhores, até porque também estamos aprendendo. Mas nós sabemos que existe uma superficialidade no ensino, né? E nós temos que nos aprofundar as nossas raízes na palavra do Senhor, né? Então, assim, muitas vezes, muitas doutrinas massificantes são liberadas e não chegam à essência da questão. Então, antes de vermos o que é a salvação, nós vamos ver o que não é salvação, tá? Então, salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação religiosa. Este é um pensamento popular muito comum, não é verdade? Muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja, né? E uma coisa não tem nada a ver com outra. É perfeitamente possível que uma pessoa seja membro de uma denominação religiosa por muitos anos e não tenha um relacionamento com Jesus baseado na graça de Deus. Salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. As denominações adeptas da chamada teologia da prosperidade falam tanto sobre a prosperidade financeira que se esquece de anunciar o perdão dos pecados, né, a salvação em Cristo Jesus, e assim acabam transmitindo uma falsa noção de que Jesus morreu na cruz para nos dar boa saúde, um bom carro, uma boa casa, ou para salvar o nosso negócio. Nós não estamos dizendo que o Senhor Jesus não possa te abençoar. O Senhor, Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas a mensagem da cruz, ela fica totalmente perdida em meio às questões materiais. Jesus não morreu para nos dar bênçãos materiais, e sim para nos trazer a salvação. É certo que Deus, ele nos abençoa financeira e materialmente, né? Temos inúmeros testemunhos. Deus nos dá o suficiente para a nossa peregrinação aqui neste mundo, mas o cerne das boas novas, irmãos, não é um carro possante, mas é a salvação eterna. Salvação não é a mesma coisa também que participação em eventos religiosos. Este também é um pensamento comum. Muitas pessoas pensam que o fato de fazerem peregrinações, romarias, é sinônimo de salvação. A versão evangélica mais comum desse engano é pensar que a participação em incontáveis atividades na igreja é sinônimo de salvação. Algumas atividades eclesiásticas são realmente proveitosas, são edificantes, outras consistem apenas em um ativismo vazio. Salvação é um relacionamento piedoso com Deus, baseado na graça, mediante a fé. Não é um ativismo religioso. A esta altura você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é a salvação? Salvação é a mudança de estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado, para o estado de bem-aventurança, para o qual ele é conduzido pela graça de Deus. O apóstolo Paulo menciona esta mudança de estado em sua carta aos crentes de Colossos. Ele diz assim: ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando eu falo de salvação, eu falo de pessoas que estavam em um império, escravizadas por inúmeros pecados. Essas pessoas foram livres, essas pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados, como em Efésios 2 fala. Essas pessoas foram transportadas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus.
Então, de acordo com a Escritura, a pessoa que não é redimida, né, que nós chamamos de homem natural, vive em trevas espirituais e é merecedor da condenação de Deus por causa do seu próprio pecado. O apóstolo Pedro menciona essa mudança de estado ao dizer que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A sua finalidade é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você está aqui nesta terra e quando você aceita Jesus, você é uma pessoa que vai proclamar a virtude de Jesus, porque ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, nós éramos trevas, porém agora nós somos luz no Senhor. Então, por que o ser humano precisa de salvação? Outra pergunta que precisa ser respondida, né, nesse início sobre a salvação. Por que precisamos ser salvos? E a resposta é simples. Nós precisamos desesperadamente de salvação, porque esta é a única maneira de termos nossa comunhão com Deus restaurada e também de escaparmos da condenação do inferno. Quando nós estudamos Gênesis, nós vemos que Deus deu ao homem autoridade. Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Uma vez que ele foi enganado a partir da sua esposa, ela foi enganada pela serpente, ela enganou seu esposo, não é verdade? Porque ela estava sendo enganada. Ali, ele que era o responsável, não era Eva, era ele que era o responsável. Talvez por um momento, por um segundo, ele foi omisso, né? Então a responsabilidade era dele e ele passou a autoridade para as mãos de Satanás. Aí entrou todo tipo de pecado, de doenças, de maldições na terra. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou o Senhor Jesus, que a Bíblia chama de segundo Adão, e ele veio restaurar a comunhão dos homens com Deus. Por quê? No início, quando Adão e Eva estavam no paraíso, todos os dias Deus vinha conversar com eles tinham um relacionamento, né? Então as coisas aconteciam do mundo espiritual para o mundo físico. Quando entrou o pecado, as coisas se inverteram, as emoções passaram a tomar conta da humanidade, né? E as pessoas começaram a ficar agindo de uma forma carnal. Quando Jesus vem, ele vem restaurar, ele vem reconciliar a humanidade com Deus. Então ele veio pegar o domínio de volta para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Então, através de Jesus, que é a porta, nós temos acesso a Deus. E a Escritura afirma com muita clareza que todos os seres humanos são pecadores. Romanos vai falar sobre isso, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós igualmente merecedores da retribuição correspondente ao pecado. E de acordo com a Escritura, essa justa retribuição era a morte. Nós merecíamos o quê? A morte. A cruz era para nós. No seu sentido mais profundo e abrangente, nós merecíamos a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Isso implica no total rompimento da nossa comunhão com Deus, né? Então, a morte física. Desde tempos imemoriais, as pessoas nascem, crescem e morrem. E devido à regularidade desse processo, já devíamos estar até acostumados com a morte física. No entanto, ela continua sendo motivo de tristeza e dor. A morte física sempre nos abate, causa o mais profundo pesar, e isso se explica pelo fato de o ser humano ter sido criado para viver e não para morrer. Então, a morte é um invasor em nosso sistema. Por isso, sempre a vemos com estranheza e dor. O ser humano, ele foi criado para desfrutar da vida abundante que Deus havia preparado para ele no jardim, em plena comunhão com seu Criador. E o pecado, porém, fez com que ele se tornasse merecedor da morte, que era o castigo previsto no caso da desobediência.
E pela sua misericórdia, o Senhor não tirou a vida física de Adão e Eva imediatamente depois da realização do primeiro pecado. Ele permitiu que aquele casal vivesse por muitos anos depois disso e visse seus filhos e netos. Contudo, no momento em que o primeiro pecado foi cometido, a morte entrou no mundo. Existe também a morte espiritual. Paulo, ele começa o relato do nosso texto básico dizendo que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o que eu já tenho em Efésios 2. E o pecado provoca, irmãos, uma separação entre nós e Deus. Então existe uma morte espiritual. É exatamente isso, uma separação de Deus. Quando você lê Isaías 59, nós observamos o quê? Que o Senhor, ele não está, né, com as suas mãos encolhidas. Mas o que nos afasta de Deus? O pecado. Então, certamente, essa é a mais terrível de todas as consequências do pecado. Deus é a única fonte de toda luz, de todo bem, de toda vida. Por isso, quando nos separamos dele por causa do nosso pecado, nós entramos em um estado de morte espiritual. A reversão desse estado de morte para a vida, que é em Cristo Jesus, é o que nós chamamos de salvação. Existe também a morte eterna, né? Esse é um dos ensinos bíblicos mais combatidos na nossa época. A mentalidade pós-moderna de nossos dias não suporta a ideia de um castigo eterno. Você vai observar poucas pessoas falando sobre o inferno. No entanto, a existência do inferno é um claro ensino bíblico. A pessoa que permanece espiritualmente morta durante toda a sua vida, isto é, o pecador que não recebeu a salvação, não entrou pela porta que é Cristo. Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Ele não é um dos caminhos, ele não é uma das verdades, não. Artigo definido, é ele o caminho, é ele a verdade, é ele a vida. Então, a pessoa que não entrou por este caminho, por essa verdade, por esta vida que é Jesus, ele não vai receber a salvação. Ele vai para o inferno. E a condenação ao inferno é o modo como a Escritura descreve a realidade além túmulo daqueles que morrem sem se renderem ao amor e à justiça de Deus. E para descrever essa terrível realidade, a Escritura usa uma linguagem figurada, em termos simbólicos, né, que retratam os horrores da punição mais severa que se pode imaginar. No entanto, embora a linguagem seja figurada, que linguagem é? Quando ele fala de ranger de dentes, lago de fogo e enxofre, o fato que ela descreve é real. O inferno é um lugar real, onde os que não forem salvos estarão eternamente separados de Deus. E o próprio Jesus vai falar sobre o inferno em muitos textos, em muitos versículos, tá? Então, irmãos, a salvação, ela é um dom de Deus. Outra pergunta que surge imediatamente quando nós abordamos o tema da salvação é: como a salvação acontece? Irmão, a salvação, ela é um dom de Deus. A salvação é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. É algo que ele dá de graça, a gente não merecia, mas o Senhor enviou seu Filho. Aqui também nós precisamos mencionar algumas opiniões, né, bem populares, que não encontram fundamento na Bíblia, né? Tem gente que pensa assim: não, a salvação é uma recompensa que nós recebemos de Deus pelas boas obras que praticamos. Então, essa é uma opinião muito comum, né, especialmente entre os espíritas. Ela se baseia em uma ideia de mérito entre a pessoa que pratica as obras e o oferecimento da salvação. No entanto, quando Deus nos dá o que merecemos, o que nós merecemos, sabe o que é? É a punição eterna. Afinal de contas, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E ao nos dar a salvação, Deus não nos trata como merecedores dela. Deus concede uma bênção, a qual nós não temos direito. Esse é exatamente o conceito da graça de Deus. Paulo, ele afirma isso ao dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Viu? Então, não de obras, para que ninguém se glorie.
Outra questão que muito é dito, mas que também não é correta, é a salvação pode ser comprada. Essa também é outra opinião muito comum. Ela se baseia na ideia consciente ou não de que quem dá a salvação não é Deus, mas é uma instituição chamada igreja. Ninguém pensaria em comprar de Deus a salvação, irmãos, porque ele já tem tudo, né? Então, assim, e comprar também da igreja não é certo. Essa prática foi muito comum na Idade Média. Muitos vendedores de indulgências saíam pela Europa vendendo documentos eclesiásticos que supostamente asseguravam o perdão dos pecados em troca de uma quantidade de dinheiro, né? E a ideia era pagar na terra por uma bênção celestial a ser desfrutado depois da morte. João Tetzel, um monge domiciliano, que se destacou como o maior vendedor de indulgências da Europa. Tem uma frase famosa que diz: assim que a moeda bate no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. E essa prática de trocar dinheiro por bênçãos tem suas ramificações também, infelizmente, nas igrejas de nossos dias. Isso é uma mentira, amém? Isso não está fundado na palavra do Senhor Jesus. De compra terreno no céu, né? Você não precisa pagar R$ 500, R$ 5.000 por uma arca, porque hoje a presença de Deus habita na sua vida. Então, cuidado com as indulgências, né? Com as mentiras, com os falsos profetas que se levantam aí para enganar o povo. Você não precisa pagar por lenços ungidos, porque o Espírito Santo é a unção que você precisa para que ele te leve pelo caminho de toda a verdade. Então, assim que a moeda bate no fundo do cofre, era o que João Tetzel dizia, uma alma sai do purgatório. Isso é mentira. E essa prática de trocar dinheiro por bênçãos, como nós já falamos, infelizmente tem muitas ramificações dentro da igreja evangélica. Não se trata mais de pagar pelo perdão e pela salvação, mas as pessoas querem bênçãos terrenas. A prática é pagar aqui para que do céu sejam enviadas bênçãos temporais. Essa ideia que está por trás, né, dos exemplos. Tem gente que tem as banquinhas de oração, não é verdade? Tem gente que cobra para orar, tem gente que cobra para abençoar a sua vida, e biblicamente de graça recebeste, de graça dai, né? Então, assim, o cliente fiel, segundo essa vertente, paga uma quantia em dinheiro. Quando eu estou falando de banquinhos de oração que existe, e a pessoa faz uma oração por ela, aí ela anota o nome para orar depois. E na companhia de outros membros da igreja, dos pastores. Irmão, isso é venda de oração. Isso não está na Bíblia, isso é antibíblico. Amém? Isso é antibíblico. Cuidado com tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Então, de acordo com o nosso texto básico, que é Efésios 2:8, né? A salvação, ela é de Deus. Ela é oferecida graciosamente, ela é de graça. Não podemos merecê-la com as nossas obras, nem pagar por ela com os nossos recursos financeiros. Ela é dada graciosamente por Deus. E tudo o que precisamos fazer é aceitá-la pela fé. É a fé em Jesus Cristo, né, que nos conecta a essa salvação, que também é dada por Deus. Amém? Então, a salvação é a ação de Deus que nos tira do pé das trevas, nos conduz graciosamente ao reino de seu Filho. Essa salvação ela é oferecida graciosamente por Deus em Cristo. Cristo é a única solução para o problema do pecado e o único recurso dado por Deus para que o homem não seja condenado ao inferno, mas desfrute da eterna e gloriosa comunhão com seu Senhor. Na época que as pessoas vendiam indulgências, Martinho Lutero, depois você pode assistir o filme dele, você vai ver toda a trajetória dele. Ele era um padre, mas ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ler a palavra de Deus, e ele descobriu
que muitas coisas que ele estava acostumado era mentira. Era mentira. Ele descobriu que Jesus já tinha pago o preço, que Jesus, o sangue de Jesus nos purificava de todo o pecado. Então as pessoas não precisavam ficar comprando coisas no céu ou se sacrificando, né, subindo escadas tão altas para pagar promessas, porque Jesus já tinha pago o preço, né? Martinho Lutero foi expulso da Igreja Católica e assim houve então um movimento do protestantismo, né? Porque ele protestou contra as mentiras daquela época. Depois vocês assistem o filme de Martinho Lutero e vocês vão entender melhor essa questão, né? E aí nós estamos falando sobre o arrebatamento dos salvos. Então eu te falei o que é salvação e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, na Bíblia Sagrada, capítulo 4, verso de 13 a 17, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, você que não assistiu a nossa live de ontem, falando sobre a volta de Jesus, o que está dizendo? Jesus vai voltar para buscar aqueles que são deles. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo assim: quando alguém morrer em Cristo, não fique triste como os demais que não têm esperança, não. Porque quando Jesus vier, Deus vai ressuscitar essas pessoas. Então, vai haver uma ressurreição daqueles que estão mortos, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. E vamos nos encontrar com Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Em 1 Coríntios 15, de 52 a 55, diz assim: olha, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se vista da incorruptibilidade, ou seja, essa matéria corruptível aqui, quando Jesus vier e fomos arrebatados, ela vai se revestir de algo que é incorrupto, né? Eles falam sobre a incorruptibilidade. E que isso que é mortal, que é essa matéria onde nós vivemos, o corpo que nós vivemos, a Bíblia diz que vai se revestir da imortalidade. Seremos eternos. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, o que significa arrebatamento? Segundo as palavras de 1 Coríntios 15, 51, o arrebatamento é um mistério. Então, arrebatamento é como se fosse um rapto, um levantamento, uma ascensão, uma trasladação dos salvos. Já viu falar em fulano raptou alguém? É algo muito ligeiro, não é verdade? Então, arrebatamento é assim, é não abrir e piscar de olhos. Pisca os seus olhos aí, você vai entender. Então, muitas pessoas, irmãos, perguntam assim: quando será o arrebatamento? Na verdade, há variadas vertentes teológicas, né? Então, uns acham que será antes da grande tribulação, né? Que é a vertente pré-tribulacionista. Outros acham que será no meio, né, da grande tribulação. Outros acham que será após a grande tribulação. Mas a verdade é que nós não vamos entrar nessas questões escatológicas,
né? Até porque nós não estamos querendo confundir a sua cabeça, você entende que Jesus vai voltar e vai buscar o seu povo. O que nós temos que saber é que só o Pai sabe a data. É isso. Nem Jesus sabe, o Pai sabe a data, né? E vai ser no abrir e fechar de olhos. Então a data é Deus quem sabe, quando seremos arrebatados, né? E aí a gente pergunta assim, mas não é o caso, quem é que vai subir, bispo? Quem é que vai ser arrebatado com Jesus Cristo? Olha, em Apocalipse 21:8 diz assim, ó, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o que está dizendo aqui? Não vão estar com Cristo essas pessoas que estão dentro dessa categoria aqui, tá? Os covardes, os incrédulos. Tem como você estar com alguém que você nem acreditou nesse alguém? A incredulidade, irmão, a falta de fé, a Bíblia diz assim, ó, que é impossível agradar a Deus àqueles que não têm fé. Aos abomináveis, que praticam todos os tipos de abominações, né? Tem pessoas que praticam vários tipos de abominações, muitas pornografias, sexos com animais, com bichos, os pedófilos, são muitas abominações, irmãos. A Bíblia diz que essas pessoas não vão estar com Cristo. Pessoas que matam, os homicidas, aqueles que se prostituem. É muito natural nos dias de hoje, né? O sexo fora do casamento, o adultério, as várias trocas de casais. Essas pessoas, biblicamente falando, não vão estar com Cristo. Feiticeiros, pessoas que praticam feitiçarias, bruxarias, macumbaria, magia negra, vão na cachoeira, tomam banho de rosa, pegam o nome das pessoas, fazem oferenda, né? Pessoas ficam lá presas durante 7 dias, fazendo a cabeça dentro de um centro espírita, tomam banho de água de abô, né? Fazem oferendas nas encruzilhadas, sacrificam animais, sacrificam seres humanos, feiticeiros. Essas pessoas, biblicamente aqui, como nós lemos, não vão estar com Cristo. Os idólatras, as pessoas que substituem Deus, o Todo-Poderoso, por um pedaço de madeira, por um terço, né? O idolatro coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. A todos os mentirosos, né, irmãos? A mentira está terrível nos dias de hoje. A gente observa aí os fake news, né? Tantos vídeos mentirosos, a gente pensa que é verdade, de repente é tudo mentira. A mentira tem imperado. Biblicamente, a parte dessas pessoas será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, se você está dentro desse quadro aqui, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, se arrependa e aceita Jesus no seu coração, muda de vida, amém? Seja convertido, transformado em nome de Jesus. Em Apocalipse 22:15 fala assim, ó, mas ficarão de fora de quê? De fora da salvação. Os cães, né? Aqui no original são os homossexuais, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, o arrebatamento será para os salvos, né? Nós falamos do que é salvação, estamos falando quem vai ser salvo, e haverá alguns milagres no arrebatamento. O primeiro deles é a ressurreição. Nós vemos que já existem profecias que já se cumpriram na Bíblia, né? Que falam sobre a ressurreição. Salmos 16 diz, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Isso já aconteceu, Jesus ressuscitou, então é algo que já se cumpriu. Jó, ele fala também sobre a ressurreição. Você conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo, né, que ele tinha. Jó se coçava com telhas. Satanás fez uma aposta com Deus, né, dizendo que Jó ia negar o nome de Deus. E Jó, com todo o sofrimento, ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro.
como anseia no meu peito, meu coração. Então, o que ele está dizendo? Ele não deixou de reverenciar o Senhor. Amém, queridos? Jó, com todo o sofrimento, ele não deixou de reverenciar o Senhor. Mas ele tinha uma certeza. Mesmo que eu morra, eu vou ressuscitar. Ainda que o meu corpo se destrua e a minha carne, eu verei o Senhor. Né? Então ele falava sobre a ressurreição. E é um dos milagres do arrebatamento, da ressurreição. Isaías 26, 19, olha que tremenda essa palavra. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Sabia que quando Jesus vier buscar a sua igreja, a terra vai lançar de si os mortos? As pessoas sairão dos túmulos, né? As pessoas que morreram queimadas, afogadas, a terra vai lançar de si os mortos, né? Porque eles vão ao encontro do Senhor Jesus. Tremendo isso, né? Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Em Lucas 14, 14 diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo. Né? Jesus ensinando uma pessoa a fazer o que era certo, e ele disse: você vai ser recompensado na ressurreição dos justos. Olha esse texto. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus falando. E não entrará em condenação. Então você tem que ouvir a palavra e crer em Jesus para ter a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso está em João 5, de 21 a 29. Em Atos 2, 24, falando de Jesus, tem aqui um testemunho que diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. É a ressurreição de Jesus Cristo. É o milagre da ressurreição que viveremos, né? Se morrermos, nós viveremos sim. E em Apocalipse 20, de 4 a 6, olha que lindo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem viu? João, na ilha de Patmos. Ele teve uma revelação de Jesus Cristo do céu. E ele diz: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pessoas que passaram por esta luta da grande tribulação, perseveraram até o fim, eles reinarão com Cristo. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, né? Em Apocalipse 20, 13 diz assim, olha:
e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo a sua obra. Então, no arrebatamento, primeiro milagre, ressurreição. Assim também a ressurreição dentre os mortos, né? O apóstolo Paulo, ele fez uma explicação bem coerente sobre isso, bem detalhada. Ele disse assim, olha, assim também a ressurreição entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em domínio, ou seja, a pessoa morreu extremamente envergonhada, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Olha que riquíssima a descrição de apóstolo Paulo sobre a ressurreição, né? Semeia-se corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu, ou seja, Adão é terreno, Cristo é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial também, os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, nós somos terrenos, mas nós também receberemos a imagem de Cristo. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, nosso corpo mortal, se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Irmãos, vai ser um tremendo esse tempo, vai ser maravilhoso. Outro milagre do arrebatamento, transformação, que é o processo milagroso, passando da corruptibilidade para a incorruptibilidade, ou seja, essa nossa matéria aqui vai ser transformada, amém? Salvos que dormem com Cristo, ou seja, cujos corpos são mortos, receberão corpos vivos espirituais. Em seguida, os crentes salvos vivos, com corpos carnais, receberão corpos espirituais. E o outro milagre do arrebatamento é a glorificação. É quando haverá o usufruir da eternidade, o relacionar-se com a eternidade, né? E quando tudo que Deus determinou para o dia do arrebatamento acontecer, e todos saberão que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras, o mundo inteiro testemunhará a veracidade da palavra. Os que creem e aceitam Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, né, eles vão viver essa eternidade. Então eu convido você para viver essa eternidade. Se você não aceitou o Senhor no seu coração, faça isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, assim, quem vai testemunhar essas coisas? Aqueles que creram, que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que guardaram em obediência os mandamentos divinos, porque não adianta só ir à igreja, não. Nós temos que fazer o que Jesus ensinou, guardar a palavra do Senhor e praticar, senão a nossa casa será construída sobre a areia, e quando vierem os ventos, as tempestades, a casa cai.
porque não está firmada na rocha. Porque muitos desabaram nesta crise do Brasil, porque não estão firmados na rocha, porque não têm contato com a palavra, porque estavam distraídos, e aí não tem firmeza, né? Então nós temos que guardar este mandamento sem mácula, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu isso para Timóteo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único e poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós temos que guardar os mandamentos até o dia que Jesus vier, irmãos. E quem também vai participar? Os que fazem parte da verdadeira igreja. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja guardada, irmãos, do mundanismo. Amém? Uma igreja pautada na palavra. Aqueles também que vivem em santidade vão experimentar isso. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso, em todo o espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, nosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os que esperam a salvação subirão ao encontro do Senhor nos ares, que coisa santa, e irão para o céu. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, Paulo escreveu assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que fomos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa! Então, assim, é o nosso maior presente, sabe? Viver esse tempo, sonhar com este tempo, sabe? E declarar que a presença do Senhor Jesus nos leva em segurança. Irmãos, vai valer a pena, amém? Vai valer a pena cada momento difícil que você passou nessa terra. Vai valer a pena toda a sua lágrima, todo o seu choro. Vai valer a pena. Você pode não entender muitas coisas, mas um dia você vai estar diante de Jesus e você vai dizer: valeu a pena eu ter me guardado, valeu a pena eu ter tentado ser irrepreensível. Muitas vezes eu falhei, mas eu entendi que tinha um sumo sacerdote, Jesus Cristo, e ele se compadeceu das minhas fraquezas e perdoou os meus pecados. Valeu a pena perseverar, valeu a pena ler a palavra, valeu a pena. Vai chegar esse dia que você vai dizer: valeu a pena. E eu quero encerrar esse tempo, sabe, declarando essa canção, em nome de Jesus, que você possa colocar o teu coração na presença de Deus, que você possa receber esse amor de Deus, em nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes,
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, aleluia, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia virá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu sei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Jesus, sim, 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 valeu, 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 valeu. Oh, aleluia, viver pra ti, viver pra ti. Oh, Senhor, prepara-nos, Senhor, para esse dia maravilhoso e santo. Esse dia maravilhoso, viver pra ti, morrer pra ti, ser somente Deus. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Que tremenda a presença de Deus. Como o Senhor se alegra quando nós estudamos sobre esse encontro, irmãos. Eu sinto os céus abertos sobre nós nessa noite. O Senhor se alegra com esse amor da sua noiva, de se importar com esse momento. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui com fé em Deus, em nome de Jesus, dando continuidade a este tempo, falando algumas questões do Apocalipse, dos fins dos tempos para nossas vidas, e que a presença de Deus nos envolva. Tenham todos uma excelente noite na presença de Deus. Agradeço a participação de todos vocês da semana de Taguatinga, Brasília, Goiânia, né? Outros países que nós estamos também recebendo aqui, que o Senhor esteja abençoando a sua vida de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, com fé em Deus, amanhã nós estaremos aqui, né? Nós agradecemos também a cada um de vocês que estão aqui ligados conosco, unindo as nações, o Senhor Tayer Brás, muito obrigada por sua participação, que Deus te abençoe. Né? Vocês do Canadá, Guatemala, Japão, que têm acompanhado as nossas lives, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Pessoas que acompanham, às vezes, da África, está chegando até no Egito, as nossas lives, e nós abençoamos a vida de vocês, agradecemos. Vocês de Curitiba também, que têm nos acompanhado, também têm orado por nós. Enfim, irmãos, são muitos lugares, muitos estados, muitos países, que eu não sei recitar todos aqui, né? Mas que a presença de Deus abençoe vocês. Nós amamos a vida de vocês e queremos que o Senhor abençoe muito cada um de nós para nos encontrarmos com Jesus nos ares. Amém? Amanhã nós estamos aqui com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Provavelmente amanhã estaremos estudando a grande tribulação, né? Que o Senhor esteja nos ajudando nessa tarefa tão importante de estar ensinando seus filhos amados. Muito obrigada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.